Olá, seja bem-vindo ao episódio número 342 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, que não está hoje conosco aqui. Dá um grande beijo, a Érica está aqui aumentando o PIB do Brasil. E o Vinícius Giusti do @VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre planejamento de vendas. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar, é claro que aqui a gente sempre fala em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Buenas. Eu tô bem, eu quero saber se tu tá bem hoje, cara. Eu tô ótimo, cara. Tô sentindo um pouco nervoso hoje com os nossos convidados, é isso mesmo? Pô, é só lenda aqui, né, cara? Hoje tá difícil, Mas tu tá com calor ou tu tá com frio? Calor. Tá com calor? Eu sou quente. Tá com eco. Sou hot, ô Vinícius. Tá com eco. Tá com eco o teu retorno aí, tchê. Tá, vai falando aí. Beleza. Cara, hoje eu queria destacar uma coisa bem importante, na verdade. Ontem, fantástico, né? Hoje a gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Ontem, Fantástico fez um programa especial, né, ao falecimento da Glória Maria. E acho que é importante deixar registrado aqui uma comunicadora, uma jornalista que foi referência para muita gente. E eu não conhecia o tanto da história que foi mostrado ontem, já admirava ela. Mas ontem o programa do Fantástico, cara, tava um chororô desgraçado porque foi muito emocionante conhecer um pouco mais de toda a trajetória dela e que é um marco, né, de pioneirismo em vários aspectos e exemplos para todos nós. Então, queria deixar aqui registrado no nosso programa, então, essa homenagem e esse agradecimento a tudo que ela fez para muitas pessoas e também, né, para o nosso podcast aqui, que é oriundo de toda essa transformação no jornalismo que aconteceu a partir dela. Cara, com certeza. Tu sabe que eu não consegui entrevistar, mas a gente assistiu palestra dela em alguma edição da Expogas, não vou lembrar o número, talvez 2019 ali e tal. Mas, cara, ela trazia uma energia, ela contagiava, tipo, a plateia de uma forma, assim, trazendo as histórias dela, as lições que ela trazia desses momentos mais de fazer atividades radicais ali, de controlar o medo, né? E assim, eu não sou uma mulher corajosa, eu, sei lá, tava lá na frente, tinha que ir, não tinha muito, depois que já tá lá, só vai, né? Então, cara, acho que é legal a gente fazer esse registro, com certeza, porque todos os jornalistas que eu sigo, que eu, né, de alguma forma prestaram uma homenagem muito bonita pra ela também. Então, com certeza a gente não poderia ficar de fora disso também, né, gurizada? Perfeito. Muito bem, então, gurizada, vamos entrar no nosso bate-papo, né, que é sobre planejamento de vendas, e para isso nós vamos chamar diretaço aí os nossos poderosos. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema nós trouxemos os poderosos da semana, o Ronei Machado, ele que é sócio da Imobiliária More e da GranoSafe, e o Roberto Santos, que é estrategista de negócios e treinador comportamental. Muito bem, gurizada, acho que antes de mais nada, né, antes de entrar no nosso bate-papo, é bacana a gente relembrar o nosso ouvinte aí, embora vocês já estiveram conosco aqui em outros momentos, né, quem são? Sejam bem-vindos novamente. Bom, muito obrigado aqui pelo convite, Vinícius, Leandro, a Érica, que não pôde estar aqui, mas também tenho uma grande admiração pelo trabalho. Muito obrigado por tudo. E, bom, eu trabalho já há alguns anos no mercado imobiliário, né? Estamos aí há 6 anos, quase fechando 6 anos, no mercado imobiliário. E também, para quem não sabe, eu sou agrônomo, então tenho outros negócios no ramo do agronegócio. Mas gosto muito de vendas, que eu acho que é o tema que a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, acho que vai ser bastante proveitoso e junto com essa dupla que eu adoro trabalhar junto, que é o Roberto Santos, né? Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, meninos. E, como foi apresentado, meu nome é Roberto Santos. Já tenho uma caminhada no mundo do marketing. Já fui sócio fundador de agência. Hoje, trabalho como estrategista de negócio, ajudando empresas a posicionarem, a contarem as narrativas da sua marca de maneira ainda mais, digamos, persuasiva.
E além disso, também trabalho com treinamentos junto com o Ronei, a gente trabalha com algumas equipes de vendas e liderança, porque são hoje demandas que não andam separadas das vendas. Há pouco a gente conversava aqui nos bastidores, né, de que não adianta a gente investir em marketing se não tem um time preparado para receber, né, o que o marketing vai gerar. Assim também como se eu tenho um time de vendas que não é alimentado por um setor de marketing com qualidade, também eu vou ter uma quebra. Portanto, creio que hoje vamos falar sobre esses dois lados da moeda que tão importantes são. Maravilha. Achei importante a gente ressaltar, né, que esse início de ano a gente está fazendo alguns programas sobre planejamento para ajudar o nosso querido amigo empreendedor que está lá na outra ponta ali. Muito da realidade que a gente enxerga na medida que a gente visita negócios e tudo mais, mas para buscar que se organize e que consiga se organizar o quê? Antes do carnaval. A gente sempre brinca, cara, o ano do brasileiro só começa depois do carnaval, a gente está entendendo aqui, ó, dá para organizar antes. E aí a gente trouxe esse programa sobre a questão da política, né, a política e a economia nacional e internacional, foi o primeiro programa desse ano. Depois a gente falou sobre planejamento de marketing, planejamento pessoal versus planejamento profissional, quanto isso impacta. Que mais? Planejamento financeiro. Financeiro, é isso que estava faltando. E hoje sobre vendas, né, que é o, cara, o coração do negócio. Acho que é um pouco de tudo, na verdade, né, mas acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado aí. E acho que para a gente iniciar esse bate-papo é legal a gente começar falando assim por onde, e lembrando assim, tipo, pelo menos a figura que sempre me vem é aquele cara que está meio desorganizado hoje. E aí começa em todo bate-papo que a gente faz aqui sobre planejamento de qualquer área do negócio, sempre volta num ponto em comum, que é a questão de objetivo. Quer dizer, esse negócio ele existe, esse ano vai perseguir o quê? E ali tu vai desdobrando, né? Mas enfim, deixar para vocês por onde o nosso querido empreendedor aí brasileiro que está correndo naquela correria que vocês conhecem bem, assim, né? Fazendo um pouco de tudo e daqui a pouco não olhando para a estratégia do negócio. Por onde ele começa? Bom, eu vou começar aqui, pelo menos vou dar o exemplo do meu, como eu na verdade sempre penso, né, em relação a vendas e planejamento, como eu faço. Eu sempre começo de trás para frente, né? Então, o que é o de trás para frente que eu começo? Eu começo analisando um pouquinho de quanto eu quero atingir naquele determinado semestre, naquele determinado ano. Claro que cada vez mais as mudanças de rotas elas são normais de acontecer, mas eu tenho que olhar aí num intervalo de 6 meses, 1 ano, criar algum planejamento e ir verificando esses resultados ao longo do mês, ao longo do trimestre, né? Mas eu sempre balizo assim. Lógico que eu faço uma análise bem do mercado, de entender quais são, né, as oportunidades que tem, aquela famosa análise SWOT, que para mim serve tanto para carreira, para empresa, para planejamento pessoal, enfim. E aí em cima eu coloco algumas metas que eu vou precisar atingir naquele ano. Bom, depois desse ponto que eu estipulei a minha meta, que pode ser anual, semestral, olhando para vendas particularmente, o que eu olho, né? 2 coisas que é importante. Se tu já tem um histórico teu, né? Então, cara, eu já tenho um histórico, eu já fiz vendas ao longo dos anos, e então eu vou ver quais foram os resultados e os indicadores, se eu tenho indicadores, a gente pode falar um pouco disso depois, que eu consigo balizar, para não ter uma meta tão surreal, daqui a pouco que eu não consigo atingir, que eu nunca cheguei nem perto, ou daqui a pouco uma meta muito inferior que eu já consigo atingir com facilidade. E aí, a partir disso, eu monto essa meta e vou fazer o meu planejamento, né? E aí eu começo sempre de trás para frente, que aí eu vou olhar canais de prospecção, de onde é que vão vir esses clientes, né? Como é que eu vou captar esses clientes para chegar na meta que eu tenho? Eu já tenho esses canais definidos, sim ou não? E como é que eu vou fazer para chegar nesses clientes? Aí entra essa questão de marketing e vendas. Então, eu sempre começo de trás para frente. Primeiro, eu vou olhar um pouco do mercado, saber quais são as oportunidades que eu tenho, as dificuldades que esse mercado... Aí vou analisar um pouco de economia, concorrentes, produto, tudo que eu tenho. E aí eu vou começar a estipular a minha meta. Em cima da meta, eu vou olhar um pouco do histórico, do que eu já consigo fazer. E depois do histórico, eu começo a olhar, colocar alguns indicadores que eu vou conseguir, na verdade, balizar para ver se eu estou indo bem ou não estou indo mal, né? Basicamente, em resumo, é um pouco disso. E complementando um pouco do que o Ronei trouxe, pensando um pouquinho também, né, no cenário do dia a dia de um vendedor, porque a gente tem aqui cenário, pode estar escutando aqui um empresário. Sim, um gerente de vendas. Um gerente de vendas, pode ter uma empresa com uma equipe pequena, uma equipe grande, ou o cara que vende sozinho, autônomo, né? Então são muitos cenários. Agora, o que é uma variável inegociável para todo mundo é que vender é algo complexo. E vender tem um fator aí nesse contexto que é o emocional. E aí eu gosto sempre de lembrar de que o grande desafio do vendedor é todo dia ele conseguir performar
e sustentar frente a negativas, a dias que não são tão bons, a metas que não são atingidas, porque isso é o grande desafio, né, em primeiro lugar, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer atingir seus resultados, isso não precisa, né, convencer ninguém, mas agora como eu consigo sustentar uma performance? E aí o que a gente vê nas empresas, né, que um dos primeiros pontos que muitas vezes não é muito bem resolvido é processo de venda. Normalmente, quando a gente pode... Aí é um cenário que, digamos, dá para generalizar um pouquinho, no sentido de que, mesmo em empresas, como eu tive agora 3 semanas atrás, empresa com 40 pessoas, há também um corretor de imóveis que trabalha sozinho. Ambos os cenários, normalmente, a pessoa não tem um processo, ou seja, o que eu tenho que seguir para aumentar a chance de gerar uma venda? Ou seja, qual é o passo número 1, 2, 3, 4, 5 que eu já de alguma forma testei e sei que esse está mais próximo do que simplesmente eu intuir na hora como é que eu vou vender. E daí a gente vai desde a abordagem inicial ao cliente, ou a prospecção, como o Ronei falou, em termos de canais, desde, como também hoje, muito das vendas hoje é pelo WhatsApp, ou seja, quais são os scripts que eu vou usar ali para ter maior conexão com o meu cliente. Depois que eu consegui, de certa forma, trazer muitas vezes ele para o presencial, como é que eu abro uma reunião? Eu vejo hoje vendedores que o cliente sentou na frente, caraca, ele não sabe como fazer. Eu tive uma experiência agora recente, fim de semana, fui com minha namorada para procurar uma lente para o óculos dela. Fui pro centro, né? E eu gosto de observar muito o comportamento, né? Obviamente, porque aí vai dar pauta para as palestras. Sempre dá pauta, né? Então eu gosto de passar por todos os processos e entrar em vários lugares e fazer a mesma pergunta. Então eu fiz a mesma pergunta sábado aqui no centro de Pelotas. Entrava na loja e dizia, cara, eu quero uma lente para um óculos, né? E aí as respostas que eu tive foi desde quase que de pé mesmo, assim, a pessoa dizer, qual é a lente que tu procura? Eu digo, eu tô procurando, a princípio, a lente X. É 850. Ponto. Né? Isso. E até chegar num outro extremo, que foi o último atendimento, né? De alguém conversar, perguntar o nosso nome, entender o contexto, onde é que vocês já foram, o que vocês já viram, o que vocês entendem, né? De uma conversa e todo um ambiente diferente para poder te acolher. Naturalmente, a minha namorada, então a gente foi lá, começou no 850 frio, duro, né? E aí foi entrando em outras lojas, olhando o mesmo produto, né? A mesma lente, sempre fazia referência para a mesma lente. Então, foi de 550 a 850 o valor. E no lugar que a gente foi melhor atendido, e eu digo melhor atendido, é de um lugar que, inclusive, eu estava escutando a conversa dos proprietários, que os proprietários atendiam, e eles disseram que não tinham contratado ninguém para atender, porque não queriam terceirizar o mais importante da empresa, que era a relação com as pessoas. E, de fato, né, os dois tinham um atendimento muito próximo. E, nesse lugar, o valor era um outro produto, uma marca que ninguém tinha falado para a gente, o valor era R$800, ou seja, não é o mais barato. Mas a minha namorada ficou muito mais inclinada, e provavelmente vai fechar agora com eles, porque sentiu mais segura do que nos outros lugares onde o atendimento foi ou muito impessoal ou basicamente balizado no preço. Ou seja, quando eu olho de fora para concluir, né, tu vê claramente que o vendedor está armado com uma tabela de preço, uma explicação que ele fica ali decorando, porque eu preciso falar essas coisas, que tem proteção dos raios azuis, e deu. E ele morre ali. E o Ronei sabe, né? Se a gente replicar para outros setores, tu vai ver corretor de imóvel que pega o cliente e quer logo levar para obra. Vamos para obra, vamos lá ver, vem cá ver desgorado, tu vai ver um carro, cara, vamos fazer um test drive. Nem te percebeu ainda, né, Ronei? Roberto, e o que é o mais gritante pra gente, quando a gente fala desse perfil que tu tá falando, muitas vezes não é um cara que tá começando. É o cara que tem 10 anos de mercado, que tem 15 anos como vendedor. Então, às vezes, a gente acha que quem comete essas falhas que a gente... Ronei, mas isso é óbvio, Roberto. Isso aí é claro que, né? Se o vendedor saca na hora, o cara que está começando, tu comete esses erros. Não. A gente tem experiências e convive com profissionais de vendas que cometem esses deslizes, vamos dizer assim, que tem muitos anos trabalhando.
Então Cara, foi uma má formação ou falta de treinamento, falta de pensar um pouquinho, né, de como é que eu tenho que fazer da melhor forma de abordagem pro cliente, entender que eu tenho que fazer mais pergunta do que resposta. Será que a gente pode dizer que é o erro já inicial 01 ali, que é a preparação? Porque o cara pode, sei lá, até um palestrante, o cara pode dar palestra 10, 15 anos, mas se ele não se prepara para fazer aquela fala, o vendedor, se ele não se prepara para fazer o atendimento e se preparar... Eu me lembro, cara, eu até estava falando antes aqui, quando eu ingressei na Uni, sei lá, 10 anos atrás, e o Marcos era o cara dos treinamentos. E, cara, a parte que eu mais me recordo, assim, era a parte da preparação. E aí fazer um corretor, atender outro corretor e um dificultar a vida do outro para atender e entender. E nesse meio tempo tu vai fazendo a dinâmica, mas buscando o entendimento, né? Que acho que é isso que tu estava falando aqui, que... Tu não pode querer tirar pedido, pelo amor de Deus, né? Tu tem que buscar entender a necessidade, conversar com a pessoa de fato, né? De verdade ali, te doar. Mas acho que isso, pelo menos na minha visão, tá no ponto da preparação. Não sei se vocês concordam com isso aí. Eu ia até adicionar, porque acho que é muito legal o que vocês estão comentando, que essa parte do planejamento ela passa também pela composição de equipe, né? Vocês trouxeram exemplos que... Muitos vendedores usam, entre aspas, como desculpa, que o meu mercado ele é muito sangrento, né? Lá o mercado vermelho. Né? Então, perfeito exemplo da ótica aqui, que se tu entrar, a maioria vende o mesmo produto. E aí, não, mas é tudo questão de preço, tem que baixar o preço para conseguir vender. Se não baixar o preço, eu não consigo vender. E o Roberto trouxe um baita exemplo que é a realidade da grande maioria dos mercados. Que o cliente muitas vezes vai pagar um pouco mais caro, mas se ele tem um atendimento. E aí eu queria... trazer esse ponto de como é que essa preparação que o Leandro está comentando, mas nessa montagem do elenco. Porque tem muito gerente que vai chegar e a equipe já está composta, né, que a gente vinha conversando um pouco sobre isso, ou é aquele dono que tem medo de perder aqueles vendedores que já estão há mais tempo, ou, tia, o cara é a pessoa que mais performa. Mas será que essa performance ela é... Vou só fazer duas vezes. Cara, algumas vezes tirar o Neymar é o melhor negócio para a equipe. Né? E, cara, eu não sei... Vem, vai, segue. Não, a minha pergunta é exatamente isso. Eu voltaria uma casa atrás ainda, porque hoje, quando me pedem, às vezes, um treinamento de vendas, existem 2 cenários que eu gosto de conversar. Eu digo assim, eu posso vir aqui e dar um treinamento de vendas em cima de técnicas, de abordagens, com referência bibliográfica, treinamentos, autores. Tu vai lá e monta um treinamento que eu não vou dizer que é genérico, mas ele é um treinamento de vendas que, posso entrar lá e dar 4 módulos, 5 módulos, 6 módulos do que eu entendo que há de melhor no mercado. Um cenário 1. Agora, o segundo cenário, para mim, o mais profundo, é quando eu pego as técnicas de vendas e vou correlacioná-las com o processo de venda da empresa. Ou seja, quando a empresa tem claro qual é a maneira que ela vende. E para mim aí... Porque eu não posso culpar os vendedores de ótica aqui do varejo de Pelotas, porque eu estou vendo que eles não têm qualificação para fazer melhor. Não é porque eles não querem, não é porque, cara, eles passaram por todo um processo de venda muito bom, aí chegou de manhã, sábado de manhã, 9 da manhã, acordaram e disseram que se dane, vou dar o preço na cara do careca, e se ele quiser, quer, não quer, não quer. Não sei que não é assim, né? Mas, infelizmente, o cara tem aquele recurso. Normalmente, como é na vida real, né, Ronei? Aquele vendedor passa por uma entrevista, a empresa já procura um cara que seja bem comunicativo, fale bem, que saiba vender, porque eles não querem treinar. Então, querem que o cara venha mais ou menos pronto com alguma experiência e o que faz? Tá aqui os produtos, vou dar um treinamento dos produtos, explica os produtos e boa sorte. Então, aprende aí com o Zezinho, que já está há 10 anos na empresa, sabe tudo aqui. Então, antes de a gente montar a equipe, eu entendo que a empresa precisa definir o seu playbook, que, né, o nome cito em inglês, né? Mas vamos botar o seu manual de vendas, que nada mais é de que chegou lá o seu Roberto para trabalhar na ótica, ele vai sentar primeiro e o Ronei vai sentar com o Roberto. Eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, te apresentar como é o nosso processo de vendas, como é que a gente entende que as pessoas têm que ser recebidas, desde o telefone, na porta, tem que sentar, oferece um café, faz perguntas ou não faz. Ou seja, essa é a nossa maneira de atender. E a partir dali a pessoa pode se desenvolver. E aí tu vai montar uma equipe, né, que vai seguir aquele processo. Aí quando tem um treinamento, é que eu digo, né? Quando eu entro de fora para dar um treinamento, se existe essa base,
Cara, é muito mais poderoso um treinamento, porque tem uma direção. Eu vou olhar assim pro processo de vocês e vamos olhar os gaps aqui, as dores, e vamos reforçar o que tem, do que simplesmente o que é a normalidade. Tem 15 bonecos e cada um tá vendendo de um jeito. Cada um tá defendendo o seu pão e batendo meta, e aí o que bate meta é ovacionado, joga pra cima, os que não bateram, bate neles, bota na sala do castigo, né, Rony? Acho que basicamente é muito isso, né? E assim, tudo isso que o Roberto tá falando e vocês comentaram, para mim parte da cultura da empresa, né? Como é que ela quer vender? Como é que o gestor acredita que tenha que sair a venda? E tem N formas de tu vender, né? Só que o que eu acho hoje em dia? Tudo está muito parecido, tu tem muito concorrente, né? Tu tem produtos muito parecidos. Se tu não achar uma forma de agregar valor no teu produto, no teu modelo de vendas, no teu atendimento, tu vai perder essa venda. Porque as pessoas estão eu sempre tenho essa premissa, elas estão dispostas a pagar mais por algo que elas enxerguem valor. O desafio está no vendedor, na gestão da venda, como é que eu faço essa pessoa enxergar esse valor. E aí vem muito disso que o Roberto está falando, que é a filosofia de como eu quero que essa empresa entregue valor através das vendas para o cliente, para eu subir o preço do meu produto, para eu conseguir ter mais recorrência na venda e aquele cara voltar e indicar para eu fazer mais vendas porque ele teve uma série de fatores que no outro lugar ele não teve. Então a empresa tem que acreditar que aquele modelo de vendas impulsiona o resultado. Se ela não acredita nisso, e aí ela se acostuma, dificilmente ela vai subir, ela vai estar sempre brigando por preço. E aí essa é uma competição que, no meu ponto de vista, é um pouco arriscada nos dias de hoje, né? Então, para responder de forma bem assertiva, quem está ouvindo e quer entender o primeiro passo, na nossa opinião, o primeiro passo é, cara, tem que pensar o teu processo de venda, o teu manual de venda. Tem que ter uma bíblia dentro da tua empresa, onde está ali, está mapeado. Obviamente, é natural que o empresário, se ele tem equipe, estou falando aqui, daqui a pouco ele vai dizer, cara, como é que eu faço isso? Bom, aí tu vai buscar um gerente, em primeiro lugar, tu vai pensar em equipe, alguém que tem uma experiência, que vai montar isso, ou, e também é comum, tá? Muitas vezes a pessoa não tem essa aptidão para desenvolver, escrever, roteirizar, traz alguém para fazer um trabalho ali pontual. Cara, é importantíssimo tu investir e criar, como eu falei, a tua cultura de venda te tira da pessoalização. Ou seja, eu monto uma equipe de venda hoje, aí tem um atendimento premium. Aí daqui a pouco rodou, saíram os caras bons, aí entrou o Zé Mané atende dele e aí já perdi tudo. Porque não tenho uma base. Então o primeiro passo, na nossa opinião, é, cara, investe em ter o teu processo de venda mapeado, documentado, para que ele possa ser trabalhado em treinamentos. Algumas empresas usam até a nomenclatura de política comercial, né? E essa política comercial muitas vezes vai dizer essas alçadas também, né? Então até onde pode ir, o que pode fazer, de acordo com o cargo. E aí a gente até deixa aqui que o próprio Sebrae tem para os pequenos empresários, é muito mais acessível e dá Brasil esse inteiro, suporte. né, cara? Mas até queria deixar o depoimento que, cara, a gente atende empresas aqui que faturam milhões que não tem política comercial. Então, o empresário que está nos escutando, mas eu não tenho isso e dá certo. Não, ok, mas em algum momento isso vai fazer falta. E poderia estar ganhando mais. Ou se tem tivesse dinheiro na mesa, né? Ou tem, por exemplo, eu estive, ano passado, eu acompanhei algumas empresas em São Paulo também, acompanhando times comerciais para fazer essa análise, né, de performance. E, por exemplo, lá, me surpreendeu muito, por exemplo, ver times comerciais que eu pressupunha, porque estarem no centro do país, seriam pessoas muito avançadas, de técnicas refinadas, e via times com as mesmas dores daqui de Pelotas. Ou seja, em alguns casos que eu vi, vendedores extremamente ansiosos, e lá ainda com o reforço da objeção de que todo mundo tem pressa. Então eu acompanhava reuniões que o vendedor mal deixava a pessoa sentar, assim, respirar, nem se conectava com a pessoa e já descia o laço, que eu tenho que apresentar meu produto, meu portfólio, tenho que botar todos os meus gatilhos mentais aqui, fazer toda uma mágica, assim, a pessoa quase bota uma capa de mágico, assim, ela entra achando que é a performance dela que vai vender. E aí eu perguntava para esses vendedores depois da reunião, cara, por que tu não deu um tempo para conversar com a pessoa, entender o que ela queria? Não, é porque todo mundo tem pressa, né? Ninguém quer conversar hoje em dia. Eu digo, cara, tu agendou uma reunião com essa pessoa, ela te colocou na agenda dela, pelo menos algum tempo ela tem, sabe? É uma objeção muito tola, muito trouxa. E normalmente, sabe? né, Roberto,
quando o cara gosta do assunto, ele diz que é meia hora, fica uma hora. E eu via do outro lado, porque eu estava só como observador, então eu não participava, não atuava na reunião, eu estava só em silêncio, né? Eu vi que do outro lado tinha uma pessoa que, na maioria das vezes, estava aberta, queria entender um pouco mais. Só que aí o que acontece, né? Para ser mais objetivo agora. Aí eu estou falando aqui de condução de reunião. Porque esse cara que é lá ansioso com essa objeção, quando me traz a objeção, as pessoas não têm tempo. Eu digo, tu perguntou isso no início? Que tempo a pessoa tinha? Tu tá só me jogando uma hipótese aqui. Uma hipótese. Agora, se eu chego numa reunião, boa tarde, Leandro, tudo bem? Meu nome é Roberto, eu vim aqui conversar contigo sobre vendas hoje, sobre treinamentos, mas antes, para que eu possa ser até mais objetivo e valorizar o teu tempo, eu queria entender um pouquinho mais do teu cenário, alguns desafios e, né, pra gente ter uma conversa com um pouco mais de profundidade. Te importa de responder algumas perguntas? Cara, eu duvido, é muito pouco provável que ela vai dizer não me faz pergunta. Fica falando aí, eu vou ficar quieto aqui. Eu vim até aqui, tu tem 2 minutos. Exatamente. Tem casos que acontecem de o cara tá com muita pressa? Claro que tem, cara, óbvio, mas esse é o fora da curva. É o fora da curva. Eles estavam vendendo? Cara, na época que eu tava, essa equipe era uma equipe na área de comunicação. Então era mais serviços de comunicação também. Pô, muitas vezes não é uma coisa simples, não é uma decisão fácil que tu vai tomar em 2 minutos, 5 minutos. Venda complexa que é acima de 100 mil reais. Tá louco, cara. Então, naturalmente a pessoa do outro lado ela vai ter mais tempo. Estou falando do exemplo de ótica de R$850 uma lente. Que daqui a pouco até pode ser, acima de 100 mil reais o problema é o mesmo. Pessoas que pegam assim, eu tenho que falar do meu produto. Eu tenho que ser muito bom na minha performance de vendas. Né? E esquece do outro lado tem uma pessoa. Né? Que às vezes não, né? Hoje ainda mais, porque um parêntese, né? Quanto mais digitalizado estamos, né? Mais fica valioso tu encontrar alguém que me percebeu. A pessoa vai me ajudar, né, cara? Vai entender meu problema. O Ronende vive muito no mercado imobiliário e é um mercado que aí pode até não gostar de ouvir isso, muitos corretores, mas eu sempre digo, cara, o mercado tem muito corretor, mas poucos profissionais. Né? Tem muito tirador de pedido. Tem muita gente assim que quer só assim que o cliente chegue prontinho, com o dinheiro ainda em notas não sequenciais no malote. Tá aqui em cima, eu tenho R$552 mil e quero comprar um apartamento agora à tarde, por favor. Né? Se puder agora só me achar esse apartamento, que é esse aqui, que na verdade eu já trouxe o apartamento que eu quero, é só ali onde é que é o caixa. Né? E aí, cara, os caras não têm preguiça muitas vezes, ou falta de conhecimento também, claro, de chamar o Vinícius para conversar e, cara, Vinícius, tu me trouxe essa ideia, mas deixa eu entender o teu contexto de vida, teu momento, o que tu já olhou, o que tu não olhou. Porque aí a gente fala para os corretores, né, cara? Porque quando tu conhece um pouco desse cliente, né? E aí tu tem até a condição de confrontar algumas percepções que esse cara tem, porque todos nós aqui, fora a nossa área, nós somos leigos. Então, quanta coisa eu não conheço como no caso do meu exemplo de ótica ali, né? O último atendimento, a mulher me trouxe uma outra visão de uma outra marca japonesa, trouxe uma questão de garantia que tinha a ver com a maneira que o óculos ia ser usado, que periri, paraná. Eu digo, eu sou leigo. Agora, quando a pessoa me traz uma visão, eu passei por 6 atendimentos. Quando alguém me acrescenta uma visão que, de certa forma, ela vai me poupar, seja dinheiro, ou evitar um problema, a minha possibilidade de eu confiar nessa pessoa é muito alta, porque eu penso assim, caramba, ninguém me falou desse problema que foi aconteceu. Porra, ninguém falou que tinha que ela no caso é um óculos que é de grau e também de sol. Então tem um atrito que vai, porque eu esqueci o termo lá, mas tinha um atrito lá que reduz o tempo de vida útil da lente. Então ter uma garantia maior é mais interessante. E quando ela falou, ninguém falou isso, rapaz, aí já muda. Pô, mas esse exercício que tu falou, né, de ir, enfim, ficar prestando atenção em todos os movimentos ali na loja, com os vendedores, cara, isso é algo que o empreendedor que está nos ouvindo aí, que tem negócio, gerente, enfim, cara, é legal de fazer não só na sua área, né, fazer o que é a ótica, eu tenho uma revenda de carro, cara, o que a imobiliária está fazendo, como é que eles estão atendendo, o que eles estão fazendo, como é que é o passo a passo, tentar entender para buscar, sei lá, até isso pode ajudar a criar o seu próprio método, o seu formato de venda, né? Que vai destoar muito quando tu entra num lugar que tu vê que as pessoas são preparadas. Exato, não quer dizer que elas vão vender sempre, não é uma fórmula infalível, mas não no mínimo mais barato. Tu vai aumentar a tua chance, né, Ronei? Tudo uma... Eu li num livro agora,
inteligência emocional em vendas, né? Que tudo que a gente faz, na verdade, é para aumentar a probabilidade de acontecer a venda. Não existe fórmula que vá garantir 100% da venda. Mas então eu tenho que ter os recursos para aumentar a chance. Né? Seja lá vender um imóvel no Parque Una, vender uma lente ou vender um serviço de marketing, cara, eu tenho que aumentar a chance de conversão. Perfeito. Não, eu ia puxar já agora que o programa tá indo, a gente vai conversando e passa rapidinho. A gente falou um pouquinho sobre, então, essa preparação através do manual, de uma forma, uma conduta dentro da empresa, a importância dessa cultura, a importância das equipes. Eu sei que vocês vão falar um pouquinho sobre liderança daqui a pouco também, que é muito importante. Mas eu queria tocar num assunto que é uma discussão e que a gente teve nos bastidores alguns minutos atrás aqui nessa mesa, que é sobre... hoje em dia, o Roberto acabou de falar sobre tecnologia, né? Que a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita informação, a gente tem muito dado. E a gente sabe que um dos grandes problemas em vendas é que o vendedor abasteça, colete essas informações. Aí eu queria perguntar para vocês a opinião sobre CRM. Sobre essa ferramenta de vendas, né, que a gente consegue mapear, vamos dizer assim, melhor o nosso cenário interno, até para confrontar com o cenário externo, mas que a gente sabe que é a grande briga dos líderes, gestores, fazer com que a equipe utilize um CRM. Qual é a visão de vocês sobre CRM? Qual é a experiência que vocês têm? Dá certo, não dá certo? O que dá para ser feito? Bom, Vinícius, tu nos conhece bastante, né? E realmente, cara, isso é um calo que tem, mas assim, em suma, primeiro começa pela filosofia da empresa e do gestor e ele acreditar que o CRM realmente precisa ser utilizado, né? Porque muitas vezes, o gestor que toma essa posição, ele era um vendedor, então ele também não tinha prática de utilização do CRM, ou não usou, um cara que já está há muitos anos no mercado. Então ele realmente não compra a ideia, entendeu? Então a galera, é que nem tu olha ali, o cara não está comprando a ideia, o gestor não cobra, não faz muita questão, não vende a cultura de utilizar o CRM, não pega. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu vejo. O segundo ponto é que assim, a utilização do CRM, para mim, entra muito no que eu falei antes, naquela questão de indicadores, de tu conseguir enxergar o que realmente acontece. No meu ponto de vista, eu conseguir dormir com a cabeça tranquila e saber que se eu produzir, se eu fizer essas etapas e eu consigo reproduzir mês a mês, semana a semana, eu, entre aspas, vamos dizer, estatisticamente eu sei quantas vendas eu consigo fazer dentro daquele período que eu pré-determinei. Porque eu consigo ter previsibilidade do que eu estou fazendo. Porque os números, eles meio que se repetem. E eu consigo ir ajustando ao longo do tempo cada uma daquelas taxas de conversões que a gente tem ali num funil de vendas que nem a gente olha. Então o CRM, ele te ajuda, ele te facilita, tu ganha tempo quando tu está utilizando ele da melhor maneira possível. O que é o difícil para o corretor? Ele não pode imaginar, eu digo corretor porque eu sou muito acostumado com o mercado imobiliário, mas para o vendedor, seja ele de qualquer segmento, ele entender que aquilo é algo que vai dar tranquilidade para ele entender os números dele, porque se tu não conhece os teus números, cara, tu não sabe se tu vai vender 4, se tu vai vender 0, se tu vai vender 2, e o que eu preciso para fazer a minha média, que eu falei lá na meta no início do programa aqui, né? Cara, para tu ter essa meta, tu tem que saber conhecer os teus números. Se tu não conhece os números, tu não vai saber. E tu vai perder muito tempo se tu utilizar algumas ferramentas que são muito boas, mas não são próprias para isso. O Excel, eu adoro o Excel, mas ele não é um CRM. Ele não foi feito para ser um CRM. Caderno, enfim, qualquer coisa, ótimo, mas ele também não foi feito. Não vai conseguir gerir todas as tuas informações com essas ferramentas. Então ele vai dar tranquilidade para o cara saber realmente o que eu preciso fazer ao longo da semana e do mês para garantir o resultado que eu quero. Porque o olhar que o vendedor tem que ter está lá no sonho que ele planejou com aquela meta que ele botou. Porque uma meta, que aí vem um pouco do conceito da meta, tem que ser alguma realização. Tu quer aquela meta por quê? Qual é o significado dessa meta? Então, às vezes a gente vê também até a composição de meta muito vindo top-down da empresa e tal. Eu sou um cara que sempre gosta de construir as coisas juntas, para conseguir trazer as pessoas para realmente ela ter significado para aquilo, e aí vai fazer mais sentido ela percorrer aquela meta, né? Então o CRM vai te ajudar nisso, vai te ajudar a tu enxergar, tu saber onde é que tu tá errando, onde é que tu pode melhorar, porque ele vai te contar aquela história ali. Então é muito dessa visão que o vendedor tem que ter. Cara, o CRM vai servir para eu conseguir chegar no objetivo que eu quero. E eu, tendo todos esses dados, eu vou arrumar as rotas quantas vezes for preciso de uma forma rápida. E não vou perder tempo com isso. Porque o vendedor tem que perder tempo atendendo o cliente, prospectando.
Não é preenchendo planilhas e planilhas e planilhas de Excel ou anotando em caderno de um volume de informações gigantesca que pode se perder a qualquer momento. Não. Esse trabalho tu tá gastando uma energia que poderia estar sendo atendendo outro cliente, fazendo mais venda, botando mais dinheiro no bolso, né? Então, eu acho que é um desafio, tá muito em cima da cultura, do gestor, e fazer essa conexão com o vendedor de entender o porquê que esse CRM é importante. Mas é uma luta, assim, gigantesca, eu acho que de todo o mercado, né, Vinícius? A gente sabe, de todos os segmentos, é fazer a galera entender qual é o significado, é para te ajudar. Se tu trabalhar muito bem, souber os teus números, o CRM vai te ajudar a tu não perder tempo e ter previsibilidade, te dar muita informação, tu vai vender mais. E se tu não usar, tu tá perdendo produtividade. Então, eu acho que tem que vender muito essa cultura e mostrar esses dados, esses números para eles, né? Realmente, e a palavra cultura nesse contexto é muito importante. Porque, claro, a gente entende, por exemplo, tem uma experiência boa de mercado imobiliário, a gente sabe que ali tem um desafio de bastidor, né? Porque o corretor, ele tá ali dentro da imobiliária, mas também não é funcionário, então eu tenho que apertar, não posso apertar muito, aquele negócio, posso cobrar, não cobra muito, então a gente sabe que é difícil. E às vezes tu pergunta pro corretor, cara, por que tu no CRM? Ah, eu não vou botar no meu contato no CRM, porque aí a imobiliária vai me roubar meu lead. Né? Tem todo, às vezes tem cada contexto, cada buraco tem suas cobras, né? Então é de se entender, né, alguns cenários. Então, se a cultura ela não tem clareza de o que, no caso de mercado imobiliário, o que é feito com aquele lead, como o Rony falou, quais são os benefícios que esse corretor vai ter ao usar o CRM, cara, vai ser difícil. Outro cenário onde o cara lá é CLT, aí a cultura, eu digo, é mais importante ainda porque tem certos hábitos, se não houver, vou dizer, punição, se eu não fizer, eu não vou fazer. Uhum. Então, se não é da cultura, que é de voltar para o manual. O Vinícius chegou lá para trabalhar. Olha, Vinícius, está aqui na página 3 do nosso manual, uma das coisas inegociáveis aqui é o CRM. Todo profissional, ao fim do dia, alimenta, parará, piriri, parará. É assim que funciona. Então, esse é um ponto aqui que não é inegociável. Então, eu deixo claro desde o início contigo, ponto. Eu conversava com um vendedor que trabalha home, uma empresa de São Paulo, na área de indicações. Ele me mostrou um manual, né, que ele recebeu quando chegou na empresa. Então, tinha um processo que ele falou assim, olha, o pessoal deixa bem claro, se tu não seguir o processo, então te garante, apresenta pra gente um outro processo que faça funcionar melhor que o nosso. Porque a gente já testou esse aqui, né? E aí todas as reuniões também, como é home, né? As reuniões comerciais, o vendedor sempre pede a permissão para gravar a reunião. Porque toda segunda eles têm uma reunião e aleatoriamente também eles pegam uma gravação de alguém, né, e assistem, né, para pegar os pontos, ver se seguiu o processo, ver onde é que pode melhorar, mas porque tem uma cultura. Não é assim, pessoal, temos 20 vendedores, vamos ver como é que o Ronei vendeu hoje, como é que o Roberto do outro lado vendeu. Não, vamos ver como é que o nosso processo está sendo feito aqui. E, cara, já está tudo claro, eu sei o que eu tenho que fazer, e se eu não fizer, tem consequência. E às vezes nas empresas, essa questão do CRM é meio que assim, é uma sugestão. Né? Olha, tem o CRM, é legal, só é importante, faz palestra, né? Mas, cara, se eu não usar, nada acontece também. Então... Exato. Concordo. Acho que o ponto que tu colocou é importante destacar para quem nos escuta, porque quando fala em processo, meio que a cultura geral é pensar em burocracia, né? Pensar em atraso. E, na verdade, o processo ele existe justamente porque é uma validação da forma mais ágil ou que traz mais segurança para a empresa. Eu acho que muito legal que tu trouxe agora foi isso, tipo, não, se tu tem outro processo que dá mais resultado ou que apresenta. E eu acho que também é importante para quem nos escuta dar essa liberdade, dar esse acesso, né, dos vendedores ou dos colaboradores para apresentar algo novo, porque se isso traz benefício para a empresa, por que não? Ótimo, ótimo, né? Foi lá e tem uma ideia, traz pro grupo, a gente conversa, a gente sempre fez assim, mas agora o Roberto entrou assim, cara, e se a gente fez tal coisa desta forma? Pô, aí tu vai testar, vai validar, né? Ou seja, mas tu tá de certa forma mapeando para que não seja empírico, né? Pra não seja reprodutível, porque daqui a pouco tu faz uma vez e aí aquilo se perde. Né? Então claro que como é bom iniciar esse ponto, não é ser rígido, que eu tenho só uma forma de fazer. E também não é burocratizar. Na verdade, o que a gente está defendendo aqui, ó, por exemplo, vamos voltar aqui uma outra casinha, né? Vendedor, trabalho sozinho, né? Precisa CRM? Cara,
É muito complicado tu trabalhar sozinho e tu não ter nenhuma ferramenta que mensure teu dia, teu passo a passo, porque nós, seres humanos, não nascemos disciplinados. Então, se tu não criar um ambiente que vai te ajudar a manter a tua disciplina e que tu saiba quando tu tá no trilho e tá fora, vai ser muito difícil, cara, porque tem semanas que vai funcionar, tu vai vender, tu vai estar no gás. Tem outra semana que choveu, tu já não teve o mesmo desempenho, não sei o que, o presidente falou uma coisa que o mercado não gostou e o negócio já não rodou e tu já achou que a vida é uma porcaria, né? Então, assim, ó, cara, eu sempre digo isso, sabe, cara? Se tu não tem ali uma agenda no sentido assim, ó, de saber os teus passos, e às vezes como o Ronei falou antes lá, né, cara? De entender, cara, quais são os movimentos que eu tenho que fazer? E não é burocratizar, é uma coisa simples. Cara, eu vou dedicar parte do meu dia para fazer ligações, ou chamar no WhatsApp. Eu vou dedicar parte do meu dia para relacionamento com clientes mais premiums. Eu vou deixar outra parte do dia para pensar minha campanha de tráfego. Eu não sei, mas, cara, assim, ó, tô te falando para ti que tá ouvindo aí e daqui a pouco acha que é muito pequeno. Não é. Não tem ninguém que seja pequeno o suficiente para não ter disciplina. E disciplina quer dizer horário para começar, horário para terminar, e entre um e outro tem coisas que eu tenho que cumprir. E se eu não tiver clareza, é tudo um empirismo, é um improviso, e aí, cara, me desculpa. Cara, é só muito difícil de manter. Contribuir com o que tu tá falando aí, eu ainda diria duas ferramentas para quem trabalha sozinho, eu acho que são as melhores ali, que é o Pipe Drive e o Agendor. O Agendor é como se fosse uma versão brasileira do Pipe Drive, cara, completaço, e eles têm tipo uma escola, os dois, sobre vendas. Então tem muito conteúdo. Boa. Porque, pô, quem, né, daqui a pouco tá vendendo sozinho, é solitário pra caramba, né? Então tu tem mais pessoas para poder trocar, enfim. E assim, o porquê... Para mim são 3 pilares bem importantes, tá? Das vendas, da alta performance em vendas. Uma é a gestão emocional, que a gente falou aqui no início. E eu acredito que tu ter um CRM... Por que tu tem um CRM? Para tu conhecer os teus números. E tu conhecer os teus números, melhora a tua gestão emocional. Porque eu sei daqui a pouco que eu preciso fazer 6 reuniões para fechar 2 vendas. Então, eu corro atrás das minhas reuniões com os clientes que eu estou prospectando. E aí, se eu entregar sempre 50 ligações, fazer 30 visitas, ter 6 reuniões, as vendas, que é a minha meta, elas vão acontecer. Então, eu foco no processo. Só que eu tenho que ter esses números claros e eu saber quais são os meus números. E cada um vai ter os seus. Daqui a pouco vai ter um número um pouco diferente dentro da equipe, tu vai ter uma discrepância ali, o gestor daqui a pouco vai subir a barra para todo mundo chegar e ir crescendo nesses números. Então, eu tendo essa ideia, eu não vou me abalar com as 50 ligações que não deram certo. Eu sei que para fazer as vendas que eu quero, eu preciso fazer 80. Então, eu estou muito mais preparado, não me abala tanto, porque eu sei os meus números, né? Ou ainda melhorar o próprio processo, né? O processo. Mantém o número e vai, enfim, afinando ele. E vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu novamente como cliente, observando um processo, né? Comprei um carro há 3, 4 anos atrás e financei para pagar em 3 anos, tá? E o que eu observei nesse processo? Que primeiro, durante todo o período, a concessionária em nenhum momento entrou em contato comigo para entender como estava a minha experiência, né, como é que estava, né, enfim, né, se eu estava feliz, não estava feliz, enfim, né, um contato de manter relacionamento. E o que eu esperava, que para mim na minha cabeça era uma coisa óbvia de acontecer, né, que ali, quando estivesse se aproximando do fim do meu financiamento, e até porque eu estava num plano que era aquele que dava uma parcela maior no final, porque pressupõe que tu queira trocar de veículo e siga pagando, né? Então eu imaginei assim, cara, esses caras vão vir com um tanque de guerra, tu não vai pra cima de mim, né? Óbvio, né? Cara, o máximo que eu recebi foi uma mensagem de um outro vendedor que não foi quem me vendeu, né? Que diz, basicamente assim, cara, eu tô vendo aqui que teu frame tá acabando, se tu quiser, precisa de alguma coisa, tô aqui à disposição, parará, e eu digo... Não te convidou para tomar um cafezinho, para conhecer o novo modelo, o lançamento da... Ter CRM para fazer esse tipo de porcaria, não faz, né? Não precisa. Aí se tu tá me ouvindo aí, se tu não vai fazer nada com CRM, então, cara, dorme nesse tempo que tu vai fazer o CRM. Porque, cara, aí tu passa trabalho, tá gastando né? dinheiro. Gastando dinheiro para não ter nenhuma ação estratégica. Então, ter CRM quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que eu vou fazer alguma coisa com essas informações. Então, o Robertinho comprou um carro, vai pagar em 3 anos. Se eu tenho um CRM, eu vou, além de
identificar algumas características. O Roberto é casado, é solteiro, tem filho, não tem filho, coisas mínimas, né? Eu vou ali agendar de que, daqui a 6 meses eu vou mandar um WhatsApp pro Roberto. E aí, Roberto, tá curtindo o carro, tá de boa, tá legal, não sei o quê, né? Até que um ano, quando chegar no 3º ano, eu posso chamar ele para um café de boa. Uhum. E aí, cara, como é que foi? Tu curtiu? Vamos pensar. Enfim, eu tô do lado. Já tem um filho, vai precisar de um carro maior. sei lá, Roberto, Isso aqui é interessante porque a gente está reforçando bastante a questão do processo aqui, mas é porque é o óbvio. Porque a gente tem rotatividade. Como tu falou, de repente até o cara que te vendeu o carro há 3 anos atrás, a pessoa, não tá mais na empresa. Mas tu é cliente da empresa. Sim. Né? Esse relacionamento ele tem que existir da empresa com o cliente. Não interessa quem é o intermediário, vamos chamar o vendedor assim. Né? Então, se tu não tem um processo, ninguém vai lembrar do Roberto. Sim. Né? Porque o Roberto vai estar lá numa estatística, vai estar numa ficha de cadastro lá de quem comprou. Se tu não tem o CRM, tu não tem um processo em cima do CRM, vai acontecer isso. Não existe essa pessoalidade. Daí, a gente fala bastante sobre a questão de conhecer o cliente e isso também está anotado. Como o Leandro falou, tem filho ou não tem filho? Porque às vezes a conversa que tu vai ter com a pessoa é exatamente essa. Pô, aniversário de 1 aninho do filho dele. Vou mandar uma mensagem. Pô, tu recebeu uma mensagem de parabéns por 1 ano do teu filho de uma pessoa que tu fez uma relação lá atrás. Cara, muda a forma de até tu atender uma ligação ou responder uma mensagem. Mas, Vinícius, tudo isso que vocês estão falando, eu acho que as pessoas confundiram um pouquinho. CRM se chama relacionamento com o cliente. O software é a ferramenta que te permite automatizar isso. Então, acho que o conceito de CRM está um pouquinho fora daquilo que é o fundamento do CRM. O CRM é relacionamento com o cliente, que antigamente, quando não se tinha software, era o tio da padaria que anotava e sabia o que o Vinícius gostava de comprar na padaria. Cara, será que não tem a ver com a função de onde vem o software? Porque ele começa, ele entra na empresa, sei lá, pela parte contábil, pelo financeiro, contas a pagar ali e tal. E aí daqui a pouco tem um braço aqui que dá lá para usar no comercial. E aí vai uma coisa meio na obrigação, muitas vezes, sei lá, na falta de visão, de estratégia. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tudo que a gente tá falando aqui, que o Vinícius falou, a gente tá falando de relacionamento com o cliente. O software te ajuda a fazer, porque assim, no volume de clientes que eu atendo, eu não consigo mais fazer no caderno da padaria. Mas o conceito tá, o quão eu consigo conhecer melhor o meu cliente. Eu preciso automatizar, porque o volume de informações e dados que eu tenho hoje não me permite ter isso na cabeça, nem no Excel e nem num caderno. Então, eu acho que o que a galera precisa entender é que o conceito é, se eu me relaciono muito profundamente com o cliente, eu vendo mais. E para eu me relacionar muito, muito profundamente com ele, eu preciso, pelo volume de clientes que eu atendo, eu preciso ter algo que me entregue essa informação o mais rápido possível, que eu consiga armazenar com segurança. O CRM serve para isso. Perfeito. Cara, e tem outro detalhe, tu tem a rede social na mão hoje, né? Tu consegue, através do LinkedIn, Facebook, Instagram, descobrir muito sobre o teu cliente, sobre o lead, que daqui a pouco tu não sabe absolutamente nada. Tu sabe para quem ele torce, se ele tem filho, se ele tem cachorro, qual a necessidade de casa, enfim, de carro que a gente tá falando aqui. Então, pô, tem uma que tu vai lá, daqui a pouco tu consegue abastecer o próprio CRM daquele contato. Eu só vou agora encaminhar para o nosso último tópico aqui, porque a gente já está com 48 minutos de programa, que eu acho que é para fechar um pouco esse ciclo que a gente está falando aí da venda, para o empresário, que é, ok, eu tenho informação, mas como é que eu consigo planejar o quanto eu tenho que vender? Como é que eu defino meta? O que é importante na hora de definir uma meta? Essa meta tem que estar correlacionada com o quê? Como é que eu consigo repassar essa meta para os meus vendedores? Como é que eu consigo vender? Porque aí é um exercício de venda para os vendedores, né? Como é que vocês veem, assim, na experiência de vocês, que dá certo ou que é um exemplo legal de trazer? Vamos fechar o programa com a origem. Porque a origem de tudo, não adianta a gente falar lá, falando de processo e tudo mais, se não alcançar tá o bem resultado, estabelecido, né? Bem criado mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu faço. Depende da empresa, né? Eu vou pegar aqui da nossa imobiliária, da More aqui, onde a gente está trabalhando, junto com a VG, mas... e claro, a imobiliária agora está com 1 ano e meio, então a gente teve 1 ano cheio, né? Preenchido aí, e a gente consegue ter mais clareza do que a empresa consegue produzir em termos de resultado de vendas, né? Então, o que a gente olha? A gente, primeiramente, olha um pouco do cenário, né? A gente
trabalha muito o produto, né, de vendas de produtos de construtoras, então a gente tem um pouquinho de dúvida de saber o quanto de produto eu vou ter para vender, né? Então a gente basicamente faz algumas estimativas com algumas crenças daquilo que a gente acredita que vai vir a mercado, né? E a gente meio que projeta, né? Hoje a gente estava discutindo, antes a gente teve uma reunião aqui da empresa, a gente estava discutindo, ok, já sabemos o nosso ponto de equilíbrio, é quanto que eu preciso vender, né? Isso está muito claro para a empresa desde o ano passado, para pagar as contas, então está claro, então essa é, vamos dizer, a nossa primeira meta de sobrevivência, né? Tá, ok, aí inclusive eu falei na reunião, tá, essa meta já não serve mais, agora eu quero saber quanto é que eu quero ganhar, né? Porque aí que o negócio começa a ficar interessante. Então a gente começa a presumir, já temos um pouco do histórico de vendas da empresa, de cada um dos corretores, então, cara, dá para chegar nesse número aqui, a gente mais ou menos imagina, dá, crescer 20%, 30%, 15%, cada um vai ter a sua realidade, baseado um pouco no mercado, o que tem de produto para vender, força de venda. Estipula essa meta. Ok, esse é o primeiro passo. Depois desse passo, eu tenho que pegar essa meta e vou olhar para dentro do meu time, junto com o meu gestor. Ok, eu consigo fazer essa meta porque nessa composição de time aqui dá para fazer essa média. E como é que eu vou vender isso para eles? Normalmente, no meu caso, no mercado imobiliário, a meta que normalmente o corretor me passa, ela supera a meta que eu coloquei. O vendedor nunca dificilmente ele vai te dar uma meta, a não sei que tu estique muito, se eu quiser, quero crescer 100%, bom, daí talvez, que é uma coisa que talvez realmente seja muito difícil em todas as empresas, né? Se seja uma empresa que está no estágio muito inicial, normalmente tu vai crescer 10%, 15%, 20%, que já é um ótimo crescimento anual, se for parar para olhar, né? Então tu vai crescer, bota aí, 8% em média, 10% em média no ano. Quando tu pedir a meta pro vendedor, normalmente a meta que ele vai te dar vai ser maior do que ele deu ano passado, né? E provavelmente vai ser maior que os 10%. Porque os 10% para ele vai olhar, não, isso aqui é pequeno, ele vai te dar um crescimento de 30%, 20%. Então, normalmente, a meta que quando tu tenta construir junto com a equipe individualmente é maior da meta que tu tinha. E para mim isso é muito bom. Porque se eu apresento só a meta da empresa, para ele não faz muito sentido somente a meta da empresa. Eu tenho que trazer outra coisa, seja a meta dele própria. E aí é um trabalho muito individual, que eu particularmente faço, né? Como é que eu vou construir a tua meta? E a tua meta tem que encaixar dentro daquela meta da empresa. Se vier com uma meta muito baixa, não, cara. Então talvez não seja aqui o lugar para tu trabalhar, porque tua ambição é muito baixa, que é um outro componente. Gestão emocional, técnica e ambição. Tem que ter fome para ser vendedor. Se não tiver fome, não vai andar. Então, o que acontece? Eu construo essa meta junto com ele, que normalmente é uma meta que supera a meta, que somando todo mundo, supera a meta que eu tinha. Então, aí fica muito fácil. Mas esse tempo que eu acho que aí muito gestor peca, de tu construir a meta junto com ele, mostrar para ele, tá, tu quer fazer essa meta, por que tu quer fazer essa meta? Como é que tu vai construir essa meta? Tu vai investir quanto para captar clientes? Como é que tu vai fazer? Quais canais que tu vai utilizar? Então, tu constrói todo o planejamento com o corretor e aí está correlacionado com a tua meta. Cara, faz muito mais sentido. Por quê? Uma das coisas mais importantes que tem é o que depois disso é o one-on-one. Porque mês a mês, quando eu sentar com ele, não é para mim que tu está trabalhando, é em cima da meta que tu me disse, que tu construiu junto comigo. Então faz muito mais sentido para ele, eu consigo engajar o cara e aí ele fica numa sinuca de bico comigo. Eu tô aqui para te ajudar, tô te fornecendo todas as ferramentas. Então, tu está comprometido com a meta que nós criamos juntos. Isso para mim faz total sentido. E normalmente quando eu faço isso, eu chego muito perto, ou passo a meta, ou se não passo, não chego, é ali. Então, eu construo meta em cima disso, assim, basicamente, a grosso modo, assim que eu construo a meta. E é importante complementar o que o Rony traz, né? Ele falou algo muito significativo, né? Que ele acompanha. Isso parece óbvio, mas não é o de praxe do mercado, porque normalmente lança-se uma meta e boa sorte. No fim do mês me diz que se tu conseguiu ou não. Então, quando a gente constrói junto a meta, acrescentando o que o Rony trouxe, eu penso que também hoje é muito importante ter gatilhos de remuneração. Né? Eu penso que isso dá um porquê é bom eu aumentar cada vez mais meu resultado. Né? Claro, associado àquele ponto que eu falei, essa transparência quando tu senta junto e entende que tem um patamar de sobrevivência, né? E depois tem um patamar de resultado para ambos. Porque muita empresa às vezes fala do que ela quer, mas o que tu pode também conquistar a partir dos resultados que a gente vai construir juntos. Então ter gatilhos, né, para o cara realmente crescer é fundamental, porque se o cara tem a ambição, como o Rony falou, ele vai enxergar ali, né, os meus gatilhos de uma escala de crescimento. Uma escala de crescimento. Senão, porque tem empresa, olha, eu já entrei em empresa que tinha vendedor que há 1 ano não vendia.
É tipo funcionário público, assim, com... E aí eu fui perguntar, tá, mas por quê? Ah, cara, porque ele fala que tem uma renda lá da família, que então ele se mantém com pouco, tá tranquilo, é uma vida minimalista e gosta da rotina de vir pra empresa. Legal, é bacana, você dá com todo mundo. Então, Gente boa. qual é o custo dessa pessoa? Imagina o custo desta pessoa, né, para a empresa. Então, se não tem meta, acompanhamento e também esses gatilhos e também essa ambição de crescimento de ambos, de empresa e de vendedor, fica, cara, muito solto, né? E aí não tem nem treinamento, nem processo, nem manual de venda que vai resolver. Acho que é legal o que o Rony falou. A gente passou por uma experiência parecida. A gente entendeu um cliente que a gente iniciou o ano justamente... ele tinha uma carteira de clientes X, né? A gente sentou e fez justamente isso. Bom, no caso era plantação, né? Então vendia defensivos agrícolas. E o primeiro passo foi entender qual era o mercado que ele atendia. Né? Então, quantos hectares cada cliente teu planta, de qual cultura, enfim. E quanto ele ia se comprometer em vender para cada cliente. E aí, não em números em reais, né? Não em valores, mas em produto. Então, se tu consegue fazer essa adaptação para a tua realidade, é interessante tu comprometer não com o valor, mas sim com o produto. Olha, Roberto, tu trabalha numa loja aqui, quantas calças tu acha que tu vai vender por mês, por dia? Então, tu começa a fatiar isso também por metas menores. Então, por dia, tu acha que tem condições de vender uma camisa e uma calça por dia? Ah, acho que sim. Bom, qual é o nosso ticket médio? E aí tu vai tentando construir isso com ele para chegar nesse valor de uma forma suave, até, entre aspas, fácil para ele entender, né? E foi muito interessante que a gente fez todo lá, fez o share em cima de cada cliente. Bom, então a meta ficou lá em, sei lá, no caso lá, bota R$1 milhão, né? Tá, mas ele vendeu no passado 600 mil. Tu sabe que tu não vai cobrar ele desse 1 milhão, né? Mas é uma construção em conjunto que agora, quando a gente foi rever o número no andar da carruagem, né? Então passou ali 2, 3 meses, vamos sentar para olhar quanto tu já atingiu, quanto tu poderia ter atingido, porque isso é importante também, a sazonalidade, né? Tu não pode cobrar 30% da meta nos primeiros 30% de tempo, porque às vezes tua venda está acumulada lá no segundo semestre, né? Isso é importante, o gestor ou o empresário entender o seu negócio. Aí ele falou, mas vocês botaram uma meta muito grande para mim. Não. Foi tu que nos passou essa meta. Então vamos entender agora como é que tu pode ajustar isso, para onde tu pode ir, de que forma. Acho que é muito importante, que é algo que parece surreal para quem escuta muitas vezes, fazer com que o vendedor ou os vendedores participem dessa construção. Sim. Porque não é o normal, né? E se a gente pegar o varejo, que grande parte aqui da nossa economia vive aqui do comércio, né? Do varejo mais enfim, um ticket médio menor, né? Quando a gente fala milhões aqui, mas eu vendo lá brinco de R$19,90, não tem problema. Traz isso fatiado de alguma forma. Constrói, nem que seja, a meta semanal com ele. E depois tu vai escalonando isso para mês, né? Trimestre, semestre, ano, mas começa a trazer a tua equipe para construir algo em conjunto. Para depois tu conseguir crescer isso. Porque faz diferença. As pessoas acreditam mais no resultado quando elas participam. E além disso, né, eu participei de uma reunião algumas semanas atrás, falando em área rural, né, de um gerente de vendas e um representante que vendem produtos para quem planta soja, né, e dentro dessa área. Só que a seca agora pegou, né, e isso mudou completamente o cenário deles. E aí quando eu cheguei na reunião, né, o representante estava muito preocupado, porque ele disse assim, cara, eu desenhei aqui umas metas e não vou conseguir bater, porque mudou o cenário. E aí, né, a maturidade do gestor estava acompanhando ali o processo, disse para ele, cara, as metas são o nosso norte, mas o cenário mudou, veio uma seca, tá todo mundo com medo, mudou, então a gente vai ter que ajustar nossa meta e agora elaborar um outro plano paralelo para este cenário de seca. Ou seja, eu não vou amassar o cara. A meta era 100, tá, se choveu, não choveu, vai vender, desgraçado. Não, cara, aí é hora tu ganha a pessoa também. Porque tem um trabalho de acompanhamento com uma intenção. Né? Não é simplesmente uma meta jogada pro alto. Cara, mudou o cenário. Ou para cima ou para baixo, eu vou ajustar e vou apoiar aquela pessoa. Né? E só para corroborar aqui, né, o que o Vinícius falou, essa aqui eu não vou deixar passar.
que o Leandro, na verdade, falou que normalmente começam a partir de fevereiro, né? A pensar e tal. Não, vamos começar antes. O melhor mês da história da empresa que eu sou sócio da More foi em janeiro, né, Vinícius? Aí, ó. A gente acabou de ver. Então, Cara, assim, se setor tu não automotivo começou a também. vender ainda, tu tá perdendo tempo. Tá louco. Cara, eu tenho só mais uma pergunta, que é em cima dessa construção, né, coletiva ali com os vendedores da equipe e tal. E eu tava num cliente, tava vendo uma situação que era o seguinte, cara, tem o Neymar dele lá, né? Bate as metas, é o cara que mais vende. E ao mesmo tempo, ele por dar esse resultado tão grande, ele vai conquistando regalias. Ah, não quero mais trabalhar no sábado. Ah, minha janela de almoço, o horário de almoço vai ser um pouquinho maior que os demais. Plantão, não faz plantão. Mas o desgraçado vai lá e bate toda a meta. É o cara, enfim, é o Neymar, é o craque. Mas ele acaba contaminando a equipe. E acaba, tipo, daqui a pouco te judiando, assim, as relações ali. Faz o que com o Neymar? Eu vou dizer como é que eu avalio isso, tá? Eu tenho um gráfico que eu coloco lá, resultado versus cultura. E eu mapeio cada um da equipe que eu trabalho dentro desse quadrante. E pro Ronei, isso aqui não é... E assim, isso vai depender muito do estágio da empresa, como é que o cara pensa a vendas, tá? Estou falando do meu caso. Então, o que é isso, né? O cara que entrega... Eu sempre vou querer o cara que entrega muito resultado para o gerente da empresa. Esse é o mundo ideal. Muitas vezes acontece isso aí. O cara entrega muito resultado, mas a cultura é lá embaixo. Esse cara, eu sei que é uma dor. Mas, pro Ronei, eu demito. Por que isso? A não ser que, assim... A minha empresa está quase quebrando, que não é o meu caso, né? Então, tipo, cara, eu não posso demitir, senão se eu tirar esse cara, eu quebro. Se não é esse caso, eu demito. Porque no médio prazo, isso vai fazer uma rotatividade absurda no teu negócio. Vai dar um problema gigantesco. Tu vai ter que estar tapando a aresta de tudo que é lado, tá? Então, pra mim, assim, e eu já trabalhei, assim, em algumas empresas e tal. Cara, o ambiente é a cultura, velho. Tu não pode abrir mão, cara, por resultado. Porque, assim, é muito perigoso. E depois, pra tu arrumar isso... Então, eu sempre gosto, assim, a gente entra nesse assunto cultura. Tem algumas coisas, e são poucas, no meu caso, que são inegociáveis pra mim. São poucas, não são muitas. São inegociáveis. Que se tu fizer, tá claro, se tu fizer isso, se tu cometer esse erro, cara, tu tá fora, não tem segunda chance, tá? Mas o restante tá tudo certo. Eu negocio, eu posso negociar. E não é contigo que é auto performance, posso negociar com outro, inclusive. Não é porque é auto performance que eu tô negociando, é que no nosso playbook de cultura, eu negocio isso. Agora, essas 3, 4, eu não negocio. Então, eu acho que tem muito da empresa ter essa filosofia, porque daí a pessoa quando entra, ela já sabe como funciona. E aí o que acontece? Tu vai ser testado como gestor. No momento que tu abre essa exceção, meu amigo, esquece. E complementando, um momento em que a cultura é testada e ela é validada é quando tu demite uma pessoa e mostra os porquês. Então, nessa empresa, por exemplo, onde essa pessoa entrega os resultados, mas cria esse caos, né? Eu estou validando para todo mundo, olha, se tu entregar resultado, a nossa cultura diz que, cara, faz o que tu quiser. Porque a gente vai passar pano. E é cultura. Não estou dizendo que é certo ou errado. Temos empresas, eu conheço muitas empresas, que de fato a cultura é resultado. A cultura prevê um giro muito frenético de equipe, porque para eles, o que eles entendem? Quanto mais pessoas para dentro a gente colocar, a gente vai fazer uma venda ou outra de cada um, mas no volume total eu somo e dá um resultado legal. Então eu não estou preocupado com anjos da guarda aqui. Eu quero botar lá vende de qualquer jeito. Tu acabou de descrever o desfecho dessa situação. Que, cara, basicamente a pessoa pediu para sair, foi empreender. Olha só que loucura, o pessoal foi empreender, beleza, vai passar pelos desafios que o gestor, né, o seu gestor estava passando. Cara, e o grupo, conseguiu ajustar o grupo e, cara, bateram metas do grupo, na verdade, metas do negócio, não individual, né? Mas... Eu passei por um caso real aqui, não vou detalhar porque é o nosso tempo, né? Mas aconteceu isso, eu entrei numa empresa para fazer um trabalho de posicionamento e aí comecei a construir a cultura com o gestor. E a cultura que ele queria com a equipe era de parceria, um gestor, um gerente comercial que fosse apoiasse, ajudasse, que tivesse um ambiente muito leve, porque ele era um cara muito tranquilo. Ele queria que aquilo também fosse a empresa dele. E quando eu entrei lá na sala do comercial, tinha um gerente que era um pitbull raivoso, babando e mais, assim, ó, abafando todo mundo, porque ele vendia mais. E, cara, a gente começou a conversar com as pessoas e ele, assim, ó, de certa forma, até minava as pessoas para que elas não crescessem. Então, de novo, é cultura. Quando eu trouxe para eles essa situação, naturalmente essa pessoa também precisou ser trocada.
porque já não batia mais com a cultura. Então aqui não é certo nem errado, é qual é a cultura e ambiente que tu quer ter para ti. Eu gosto muito da palavra que o Rony falou, que é inegociável. Acho que isso o gestor tem que ter muito claro que é inegociável na sua empresa. Isso define o certo ou errado, ou até o limite que tu deixa as coisas acontecerem. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A gente não reflete sobre isso, e acho que legal o pessoal que está nos escutando é refletir sobre isso. O que é negociável no teu negócio? O que tu não negocia de maneira alguma, não interessa para quem é. Né? Seja para o teu sócio, seja para a melhor contratação que tu pode fazer, seja para ti mesmo. Né? Porque essas coisas, eu estava lendo um artigo sobre esse caso da Americana, né, dos 20 bilhões, e um especialista falava, né? Cara, são 7, 8 anos lá desse problema, né? E ele apontava a teoria dele, né? Que de alguma forma a cultura deixou isso acontecer porque essas pessoas entenderam que o resultado era mais importante do que daqui a pouco eu ter uma precisão milimétrica que tinha que ser feito. Porque, às vezes, indiretamente, também a cultura vai dando esses privilégios, né? De que, cara, o que importa é resultado. Daqui a pouco os meios não... Os meios eu negocio. Os meios são negociáveis, mas o fim não é. E aí tu começa a criar uma série de parâmetros para situações, né? Enfim. E assim, a minha experiência de negócios que eu já participei, negócios que eu... Enfim, que eu já dei consultoria também, é que quando isso acontece, porque eu me preocupei muito com isso, porque eu passei por isso em alguns negócios, quando tu perde a mão por essa questão, normalmente o líder não percebe isso, o sócio não percebe isso, e todo mundo enxerga da empresa, enxerga. Eu já entendi que aquilo que ele está falando, que ele disse que era inegociável, ou que ele não gosta, ele deixa passar. Tu cria um ambiente e tu não percebe. E esse é o principal alerta que eu dou. É uma coisa meio que imperceptível. E aí tu vai jogando para debaixo do tapete. Cara, chega um momento que um monte de coisa tá acontecendo que tu não correlaciona mais uma coisa com outra. Mas ela começou lá. Só que esse negócio ficou tão grande que é um outro problema que é de um outro setor, que é um problema que não está correlacionado com aquilo que tu fez, mas o teu comportamento permitiu que as pessoas tivessem outro comportamento. E tu não segura mais esse negócio, cara. Então, se eu pudesse dizer, por isso que eu sou um cara assim, dentro dos negócios que eu tenho, cara, eu sou guardião da cultura hoje. Cara, tem 3, 4 coisas que pra mim são inegociáveis. E o restante eu negocio e tal, mas... Então eu acho que isso que o Vinícius falou realmente, cara, tu tem que saber o que é inegociável pra ti, pra tua empresa, pra tu não correr esse risco, porque é que nem tu dar um cavalo de pau, cara. Tu vai ter que dar um cavalo de pau na tua empresa, porque depois pra tu segurar isso aí é muito complicado. E pessoas, né? Estamos falando de pessoas. E um ambiente empresarial com pessoas e esse negócio vira um burburinho, cara, muito difícil. Muito bem, gurizada. Chegando na finaleira aí, vamos puxar os quadros, né? Oi? Que aula, hein? Porra, tá louco? O programa ficou compridaço. Mas é isso, cara. Tá rolando, a gente tá aprendendo aí, tá trocando aí pros nossos queridos ouvintes. Muito bem, gurizada. Vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração, então. Quando você tem consciência das consequências de um sim a mais na sua agenda, o não vai ficando mais treinável. Oh, bom, hein? Bom, hein? Vamos de novo. Eu tive que ler várias vezes aqui porque tem um trava-língua legal aqui. É bom, é. Jornalista, né, cara? Não, jornalista é isso aí. Quando você tem consciência das consequências de um sim a mais na sua agenda, o não vai ficando mais treinável. Isabela Camargo, né? Pô, adoro ela, cara. Muito. Não, eu vou dizer que é só a mentoria Muito da bacana. Martins Érica, que não está aqui conosco, mas ela colabora Sim, e abastece sim. aqui o nosso programa e os nossos quadros. Muito bem, gurizada. Vamos puxar a frase, né? Tem que ter a frase. Com dos guri. certeza, né? Com certeza. Vocês já conhecem outdoor? Outdoor do empreendedor. A gente sempre pede para os nossos poderosos aqui deixar uma mensagem, então, para outros empreendedores, para gerentes comerciais, enfim. Pode ser uma mensagem de vocês, pode ser uma mensagem, né, de algo que vocês acham legal, enfim. Deixo para vocês aí. Queres ir, Roberto? Primeira coisa que me veio desse nosso papo de hoje, eu não vou lembrar a primeira vez que eu escutei essa frase, mas para mim tem muita relação. Que o sucesso ele é treinável. Porque quando a gente fala de vendas, a gente está muito ainda numa maturidade de dom, de achar pessoas prontas, de que a venda é um negócio que acontece numa salinha ali, que eu sou persuasivo, eu sei as palavras. Na maternidade você tem uma divisão assim, né? Né? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para quem tem equipe, para quem quer montar equipe, para quem tem empresa, tem que vender.
cara, é que Fórmula 1 tem lá um piloto lá que ganha o título todo ano, mas tem uma equipe por trás que cada um tem que saber o que faz. E se uma peça não funciona, não acontece. É uma engrenagem que tem que acontecer ali. E tem que ter processo, tem que ter rotina, tem que ter treinamento. Nada acontece por acaso. Então, concluindo, né, o sucesso é treinável, portanto, treine. Bom, para mim, a frase que eu tenho na minha cabeça assim: terceirize qualquer área da tua empresa, menos o setor de venda. Por exemplo, na minha lá hoje a gente terceiriza design, a gente terceiriza financeiro, terceiriza até marketing, talvez com uma agência, a gente pode terceirizar. Vendas é o coração. Eu até gosto de dizer, né? O humor da empresa é determinado por vendas. É verdade. Boa. Se tu tá vendendo, cara, tá todo mundo contente. O dono da empresa não vai estar louco de faceiro, o gestor não vai estar faceiro. Então, provavelmente vai ter Todo mundo dando risada. festa, vai ter churrasco. Então, é o dinheiro, é o caixa. Então, assim, e isso tu não pode terceirizar. Se tu terceirizar isso, como é que tu vai... Não tem como sobreviver, né? Então, não terceiriza qualquer área, mas vendas tu tem que conhecer muito bem, tu tem que ter controle disso. Muito bem, gurizada. Show de bola. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, gostei do papo desses guri aí, eu quero trocar uma ideia, enfim. Eu tô nas redes sociais um pouquinho, eu tô melhorando um pouquinho, né? Mas eu tô o DDD é 11 já, não? O Ronei tem alguns DDDs. Ele tem o do Brasil aqui, tem o de fora já. Não, mas eu não posso falar com em autorizado breve ainda. vamos ter novidades aí, mas LinkedIn eu uso bastante, Instagram também, bota lá Ronei Machado, que vai acabar me encontrando, que cada vez mais tem produzido um pouquinho mais de conteúdo, contando mais do meu dia a dia, né? Então, quem quiser me encontrar por aí, tô nas redes sociais, Ronei Machado, que me acha por lá. E para me achar, siga Roberto Santos. Instagram, LinkedIn, é sempre o mesmo ID. Siga Roberto Santos, a gente vai combater um papo sobre liderança, marketing and more. Show de bola então, gurizada. Vamos fechar por aqui? Mais alguma mensagem aí, seu Vinícius? Então tá, gurizada, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença e lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Big sounds of power.